Está no ar mais uma edição do programa Ceará 2050, a plataforma que está elaborando o planejamento estratégico de longo prazo para o desenvolvimento do Ceará nas próximas 3 décadas. Uma iniciativa do governo do estado executada pela Universidade Federal do Ceará através da Fundação ASTEF. Que mudanças precisamos incorporar para construir o futuro que queremos? O programa de hoje vai falar sobre a educação do futuro, ou seja, educação para o futuro. A plataforma Ceará 2050 convida você a refletir para juntos construirmos o Ceará que queremos. Estamos vivendo um momento de mudanças na área da educação. A tecnologia está dominando o ambiente escolar e oferecendo novas possibilidades de ensino. Ensinar através de livros didáticos já não é tão atrativo. Muitos especialistas acreditam que o interesse pela escola se restabelecerá quando os professores deixarem de transmitir apenas conteúdos e orientarem os alunos a descobrirem o conhecimento por si próprios. O professor terá de despertar no estudante o desejo de pesquisar na internet. Mas como estamos lidando com essa evolução nas nossas escolas? O que esperar da educação para o futuro? Estes são assuntos que vamos abordar com os professores Abraão Saraiva, fundador e coordenador do Centro de Empreendedorismo do Centro de Tecnologia da UFC, e Igor de Moraes Paim, coordenador de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFCE Campus Maranguape. Sejam bem-vindos ao Ceará 2050. Como vocês avaliam essas novas possibilidades que a tecnologia trouxe para o futuro da educação? Natália, essa pergunta é totalmente pertinente aos nossos tempos contemporâneos. Você percebe que toda essa meninada, essa geração Millennium para frente, Y, Z, Alpha, e agora em 2020 eu acho que eles vão colocar o termo beta, provavelmente, né? São pessoas que já nasceram no mundo com a digitalização da vida. Então, o processo da tecnologia já foi incorporado à sua vida de uma maneira que às vezes eles nem conseguem separar. Então, a tecnologia é um canal essencial de acesso ao estudante, mas a gente tem que saber como utilizar isso de uma maneira que seja eficiente e saudável. Porque existe muita imaturidade, normalmente é usado de uma maneira só para o desfrute, né, para a diversão, e muitas vezes, por exemplo, esse objeto aqui, que pode ser o terror dos professores em sala de aula, é um grande distrator atencional, quer dizer, distrai a atenção dos alunos, ele também pode ser um forte objeto de aprendizagem, desde que a gente saiba fazer um consórcio adequado entre metodologias inovadoras, que eu digo aí que é a alma do ensino, né? Quando a palavra alma vem de ânima, aquilo que se move, aquilo que se agita, o que dá movimento a uma sala de aula é a metodologia que o professor emprega, né? E a tecnologia é o corpo do ensino, é o veículo pelo qual essa alma, esse espírito se expressa, se manifesta. Não adianta eu ter o corpo do século XXI e a alma do século XIX, né? Vai virar um Frankenstein, alguma coisa meio esquisita. E também não adianta eu ter métodos que são inovadores, mas que estão em descompasso com as tecnologias, as oportunidades. Então, eu digo que o cardápio didático do professor é aquele que consorcia as metodologias ativas, o Active Learning, né, que é focado na autonomia do aluno, na colaboratividade, na criticidade, na comunicabilidade, etc., com as tecnologias digitais, que vão imprimir os ritmos, os estilos de aprendizagem, um dinamismo e oferecer um cardápio de possibilidades. Então, a tecnologia ela é algo que veio para ficar, não temos mais como tirar isso de sala de aula. Agora, o professor precisa estar preparado, treinado para fazer bom uso disso e também ajudar o aluno a entender, a maturar esse uso da tecnologia, porque para tudo na vida tem um tempo, tem um horário. Então, tudo demais, como minha avó dizia, é veneno. Então, você precisa saber fazer a dosimetria do emprego dessas ferramentas, mas elas são algo que fazem parte, acho até, da subjetividade, o que traz alguns riscos, né, que a gente precisa saber, mas também traz muitas oportunidades. Então, a gente está vivendo ainda umas primeiras gerações de amadurecimento, de compreensão, até que a gente consiga dizer assim, bom, a gente teve um momento do ahá, né, quer dizer, entendi como melhor utilizar, mas isso demanda estudo, demanda vontade, demanda empenho mesmo dos professores, né? Aí entra a importância do treinamento continuado, né? Hoje você
não admite que um médico ele não esteja atualizado com relação às melhores técnicas e os conhecimentos que deve empregar. Por que também na docência a gente ainda usa muito métodos e tecnologias e procedimentos que são lá do século passado, né? Eu digo assim, às vezes até voltando para o século XIX. Então, a gente precisa incorporar esse espírito do século XXI e fazer bom uso disso de uma maneira efetiva. Então, existe um grande cardápio aí. Muitas dessas ferramentas que a gente encontra, eu posso citar exemplos, Trello, Kahoot, Runit, Playpost, vários, fazer vídeos integrados com questões, você fazer quizzes, você gerenciar projetos, tudo isso são ferramentas que podem estar acessíveis ao professor e de maneira gratuita. Então, isso não é uma coisa tão difícil. Mas, às vezes, a gente ainda é muito professauro, né? Professor, assim, dinossauro, tem um medo de clicar, um medo de experimentar. Mas eu acredito, eu vejo com um olhar muito positivo. Eu acho que as coisas vão naturalmente evoluindo e a gente vai incorporando. Mas a gente precisa sempre estar vigilante quanto aos limites, possibilidades e oportunidades. A educação, então, tem sofrido ou tem ganhado com isso? Assim, a partir do momento, eu acho que teve, como você falou, teve um boom, digamos assim, onde todos os colégios, todo mundo está usando tablet, as crianças estão usando tablet. Só que eu acho, hoje em dia, eu não sei se deu uma baixada ou se isso está realmente no dia a dia, né, das escolas, se isso está realmente acontecendo. Os impactos são positivos, são negativos? Eu acho que os impactos são dos dois lados, né? São positivos e são negativos. Como você falou, sabendo usar, né? Sabendo Se não utilizar. usar, vai para o lado negativo. Olha, a gente tem que ver o seguinte, a gente tem que ser um cientista da educação, tem que analisar o que é que os melhores modelos educacionais do mundo, os de mais alta performance, fizeram e dentro dos nossos limites e possibilidades fazer uma transposição inteligente disso. Então, assim, por exemplo, você pega modelos nórdicos, finlandês, mas também a Estônia, a Polônia, etc. Eles fazem a utilização dessas tecnologias, fazem, mas como eu disse, a metodologia é o principal, é a alma, ela é o carro que vai à frente. A tecnologia é um acessório, ela segue o principal, ela nunca é colocada como centro do processo. Então, assim, a tecnologia ela está ali para servir para otimizar o processo, mas não para ser colocar a tablet na mão de todo aluno vai melhorar a aprendizagem dos alunos? Não, isso é uma falsa promessa. Então, assim, a tecnologia traz promessas e preços. A gente tem que ver a tecnologia, a promessa e o preço. Por quê? Porque ela não vai ser uma panaceia universal, uma solução para todos os problemas, mas ela pode oportunizar. Então, por isso que eu coloco a questão do mindset, mudar a mentalidade dos professores, a questão do treinamento continuado. Várias pesquisas mostram isso, né? A McKinsey, uma pesquisa de 2009, mostrou 4 grandes lições dos melhores sistemas educacionais. Primeira grande lição, selecionar os melhores professores. Para você dar aula na educação infantil, por exemplo, na Finlândia, você tem que ter mestrado para dar aula na educação infantil. Veja a seriedade da coisa. Segundo, treinar continuamente esses professores. A McKinsey coloca, olha, os melhores sistemas são aqueles que investem na educação. Parte do meu doutorado na Finlândia, das 20 horas que um professor tem durante a semana, 4 horas tem que ser de curso de aperfeiçoamento. Então, é um treinamento continuado. E a terceira e a quarta lição referem-se a não deixar ninguém para trás e treinar os grandes gestores. Então, quando você faz essa combinação de 4 grandes lições e 2 delas se referem ao professor, você vai perceber que esse professor, quando bem treinado e bem selecionado, ele impacta positivamente o chão da sala de aula. E aí, esse professor que está treinado para lidar com as tecnologias que vai trazer um impacto positivo. Por quê? Porque se deixar como as coisas vão, deixando a vida me levar, a educação é e não é para amadores. Eu digo que ela não é para amadores no sentido dos imberbes, dos aventureiros, dos paraquedistas. Esse a gente não quer na educação. Mas a gente também quer os amadores, aqueles que amam a educação e tomam ela num sentido sério, técnico, né, rigoroso. Professor Abraão, como é que o Centro de Empreendedorismo funciona na UFC? Primeiramente, olá, Natália, saudar todos os telespectadores, cumprimentar o Igor. É interessante porque o Centro de Empreendedorismo é um programa de extensão, né? E essa palavra extensão, ela carrega vários sentidos, vários princípios. Vou citar alguns para vocês. Primeiro, interação dialógica. Numa ação de extensão se busca a interação com a sociedade, para que haja
uma troca de conhecimentos, de desafios, numa via de mão dupla. A universidade levando seus conhecimentos, suas competências à sociedade, e a sociedade trazendo também os seus problemas e trazendo também os seus saberes, né, populares. A sociedade entenda como, né, os mais vários nacos, diferentes nacos de possibilidades e grupos, pessoas físicas e jurídicas. Então, essa interação dialógica é algo importante na extensão universitária. O segundo princípio, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, na extensão há de haver essa busca por aprendizados por parte dos alunos e também a geração de novos conhecimentos, com o apoio da sociedade, né? Outro princípio que é bem interessante, a transformação social. Então, na extensão, se busca de alguma forma impactar a sociedade, né? E os princípios vão conversando. Outro princípio, a interdisciplinaridade. E esse princípio eu trago à baila como de forma destacada, porque cada vez mais o mundo atual, tanto as organizações do ponto de vista privado, né, e do ponto de vista público, elas trabalham com pessoas de formações, né, de origens distintas. Então, como é que as nossas universidades, as nossas escolas estão preparando os estudantes para trabalhar com equipes multidisciplinares, que o mundo real exige? A sala de aula, muitas vezes, até pela organização em disciplinas, cursos, departamentos, não permite essa possibilidade, porque os estudantes trabalham com colegas basicamente de uma mesma formação, de uma mesma área do conhecimento. Sim. Enquanto que a vida real não pede somente esse tipo de profissional, pede profissional com a formação multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar. Sim. Então, a ação de extensão permite isso. Então, entrando especificamente na tua pergunta, o Centro de Empreendedorismo, ele é um programa de extensão, que tem todos esses princípios, que tem algumas missões. Primeiro, disseminar a cultura empreendedora, que é outro atributo exigido pela sociedade. Não só o setor privado, mas o setor público. Sim. Também. Como é que a gente, dentro das estruturas existentes, como é que a gente ousa, projeta, idealiza para transformar, visando, no caso do serviço público, melhor atender às anseios da sociedade e, no ponto de vista privado, atender os objetivos organizacionais, né? Melhorando também a vida das pessoas. Então, esse princípio de trabalhar a disseminação da cultura empreendedora. Começamos imaginando como público-alvo os estudantes, passamos para professores e hoje eu posso te dizer que a gente tem influencia até dirigentes, por exemplo, de instituição de educação superior, não só cearense, mas de fora também, como também professor e dirigente de escolas, porque nosso público-alvo não somente são estudantes de universidades ou faculdades, instituição de educação superior, mas também de escolas. A gente tem um trabalho junto às escolas. Então, primeira missão, disseminar a cultura empreendedora. Segunda, uma vez as pessoas interessadas por esse universo do empreendedorismo, elas precisam se capacitar. Existem várias metodologias, técnicas, que apoiam a formação de um empreendedor. Tanto o empreendedor que quer montar um novo negócio, sim, como o empreendedor social, o empreendedor que quer, além de ter uma sustentação financeira, ele quer transformar o mundo, como também aqueles intraempreendedores, que são aquelas pessoas que eu até abordei no início, que mesmo trabalhando para organizações já existentes, querem fazer algo diferente. Então, a formação, a gente fomenta, possibilita uma série de formações, cursos, para ajudar a trajetória formativa do empreendedor. A terceira missão, germinar novos empreendimentos. Então, uma vez sensibilizado, uma vez, de certa forma, capacitado, como é que a gente ajuda a germinar novos empreendimentos ou novos negócios, negócios de impacto social, startups, como queiram, né? Tem várias nomenclaturas. E aí, a gente possibilita, né, dá acesso a várias metodologias de ideação, modelagem de negócio, validação de problemas, validação de solução, criação de protótipos, como é que se faz uma apresentação, que chama o pitch, para um investidor, para um cliente, né, para conseguir agregar um novo sócio. A parte que é menos trabalhada, mas é importante, como é que eu consigo trabalhar aspectos financeiros do meu negócio, porque tem que ter sustentabilidade econômica. Sim. Também, né? Então, a gente trabalha. E a quarta missão que a gente está entrando, que é uma vez sensibilizado, capacitado, né, que é uma capacitação que não cessa do empreendedor. Da mesma forma do professor, há de haver uma capacitação, um treinamento continuado. A germinação de negócio, como é que uma vez germinado a gente desenvolve esse negócio? Para, de alguma forma, entregar para a sociedade ou articular com a sociedade um negócio melhor estruturado. Então, essas são as 4 missões do SEMP. E a gente faz isso com uma equipe multidisciplinar. Hoje nós temos 42 membros, né? São membros porque eles não são remunerados, são estudantes de graduação, sim, e pós-graduação. Começamos pelo Centro de Tecnologia, né, que você até fez a apresentação, mas hoje ele é da Universidade Federal do Ceará. Nós contamos com pessoas da medicina, já tivemos direito, agronomia, biotecnologia, música, farmácia, filosofia, letras, engenharias, arquitetura, design,
Música, então, é multidisciplinar e é rico, né? É um ambiente rico que alunos de graduação e de pós, meninos, meninas, trabalham com um propósito, né? Cumprir essa missão da gente. E trabalham de forma colaborativa, aprendendo uns com os outros. E o amadurecimento é muito grande, porque além das competências que eles desenvolvem em sala de aula, né? Seus hard skills, né? Em cada sua área de expertise, lá eles conseguem desenvolver os soft skills, que cada vez mais têm sido, digamos assim, necessitados pelas organizações. Então, questão de comunicação, proatividade, poder de persuasão, como é que é liderar, o que é ser liderado, o que é trabalhar em equipe, o que é lidar com frustrações, lidar com êxitos, tudo isso a gente possibilita por meio do programa de extensão. Então, só para fechar, falar do modelo conceitual. Então, a gente trabalha com 3 tipos de empreendedorismo, né? Novos negócios, startups, negócios de impacto social, socioambiental, há todo um movimento crescente, né, de grupos de investidores, empreendedores que querem, para além de ganhar dinheiro, digamos assim, melhorar o mundo. Né? Isso é muito interessante. E o intraempreendedorismo. O SEMP faz isso sozinho? Não. Desde o documento fundante, que foi no final de 2014, nós escrevemos que a gente precisa trabalhar numa perspectiva de ecossistema de empreendedorismo e inovação. Então, nós nos articulamos permanentemente com a academia, então outras instituições, nós procuramos trabalhar. Estava falando aqui com o Igor antes do início do programa. Sábado eu estava falando sobre o SEMP no IFCE de Maracanaú. Entendeu? Conversando com professores, com dirigentes de lá. A gente faz isso de forma constante. Articular também com o poder público. O governo é um elo importante nas suas várias esferas, dentro dessa perspectiva de fortalecer o ambiente, o ecossistema empreendedor. E o terceiro elo, digamos assim, o grupo de atores são as empresas. Então a gente busca articular permanentemente a academia, setor empresarial e o setor público. E 2 palavras são fundamentais, são os pilares do nosso programa e, né, de todo o nosso movimento, que é a inovação. Precisamos ousar, identificar os problemas e tentar novas soluções para os problemas que existem na sociedade, né? A sociedade tem de forma ampla, e sustentabilidade. Tudo que a gente faz lá tem que ter sustentabilidade econômica, que é o mais óbvio no contexto de negócio, mas a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social. Então, esse é o nosso modelo conceitual que faz com que a gente consiga, enquanto programa, crescer, né, e atender da melhor forma possível, né, a nossa comunidade, tanto interna quanto externa. Ok, então a gente vai fazer uma pausa para um rápido intervalo, mas voltamos em instantes. Continue com a gente. Apoio Cultural Via Direta.